Numa noite memorável no Egito, um impressionante êxodo marcou a transformação de um povo outrora escravizado em uma nação emancipada. Homens, mulheres e crianças, dos vigorosos aos mais frágeis, partiram com seus pertences, gado e as riquezas em ouro e prata que os egípcios haviam lhes concedido, ansiosos para vê-los partir, temendo o poderoso Deus de Israel. Porém, essa narrativa estava longe de encontrar seu desfecho. Embora a rota estivesse traçada, a batalha decisiva ainda estava por acontecer. A presença divina estava sempre ao lado deles, oferecendo uma coluna de nuvem durante o dia para conduzir o caminho e um pilar de fogo à noite para iluminar seu trajeto. Moisés, o líder confiante, guiava-os em direção à promessa divina, ciente de que o caminho ainda reservava desafios iminentes, pois o inimigo não se dava por vencido. O faraó, determinado a recapturar os israelitas, reuniu seu poderoso exército, incluindo 600 carruagens de guerra. Milhares de cavaleiros de elite, dominados por raiva e desespero, perseguiram a multidão israelita. Em meio à sua jornada jubilosa, gritos ecoaram pelas filas, espalhando pânico ao chegarem diante do intransponível Mar Vermelho, onde não havia escapatória visível, apenas o medo crescente. Moisés, contudo, se manteve firme, pleno de convicção. Ele os acalmou, afirmando com esperança: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje." Os egípcios que os aterrorizavam nunca mais seriam uma ameaça. Deus instruiu Moisés: "Erga seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas para que Israel possa atravessar em terra seca." Moisés obedeceu, e as águas se abriram, formando majestosas paredes aquosas com um caminho seguro entre elas. Os israelitas seguiram por esse caminho milagroso, envolvidos pela presença gloriosa de Deus. Entretanto, não desistindo, os egípcios os perseguiram, mas mal sabiam que suas rodas ficariam presas, mergulhando os cavaleiros em pânico. Deus protegia Israel. Quando Moisés estendeu novamente as mãos, as águas retornaram com força, submergindo todo o exército egípcio. Na praia, os israelitas testemunharam o destino dos seus temidos inimigos, agora flutuando inertes nas águas. Eles elevaram suas vozes em um cântico de louvor a Deus. "Cantarei ao Senhor, que triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e meu cântico, a Ele devo minha salvação." Naquele dia, Israel verdadeiramente se libertou da escravidão. Com a derrota do Egito, a reputação do Senhor resplandeceu diante do mundo. Atrás deles estava o Mar Vermelho, símbolo de liberdade, não apenas como fuga, mas como a formação de um povo sob o olhar protetor de Deus. Antes de pisarem a terra prometida, eles receberiam as direções divinas. No Monte Sinai, Deus chamaria os israelitas para uma aliança eterna. 3 meses após deixar o Egito, os hebreus chegaram ao deserto de Sinai, acampando ao pé da majestosa montanha. Deus convocou Moisés: "Vem a mim, Moisés, e diga ao povo de Israel: vistes o que fiz ao Egito. Eu os trouxe nas asas de águias. Se me obedecerem e mantiverem minha aliança, serão meu tesouro especial, um reino de sacerdotes, uma nação santa." Moisés desceu do monte, reuniu o povo e transmitiu as palavras divinas. Os israelitas, uníssonos, responderam: "Faremos tudo o que o Senhor disse." No terceiro dia, o Monte Sinai tremeu. Relâmpagos cortaram o céu, trovões ressoaram e uma nuvem espessa envolveu o topo. Uma trombeta celestial soou sobrenaturalmente. Os israelitas temeram profundamente. Os adultos se ajoelharam. As crianças buscaram consolo nos braços das mães. Com fogo, o Senhor desceu sobre a montanha, e sua voz, como um trovão ensurdecedor, sacudiu a terra. Deus declarou: "Eu sou o Senhor, teu Deus, que os libertou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás ídolos ou deles te curvarás. Não usarás meu nome em vão. Santifica o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não roubarás. Não mentirás. Nem desejarás coisas que pertencem ao próximo. Ao ouvirem essas palavras, o coração dos israelitas tremeu de medo, e eles sentiram a presença poderosa do Senhor. Com medo de encarar a sua majestade, retrocederam da montanha, aproximando-se de Moisés, com um pedido desesperado: fale conosco, mas não permita que Deus nos fale diretamente, pois tememos que morramos se ouvirmos sua voz. Moisés, com compaixão, tentou consolá-los. Não temam. Deus vem para testar se o vosso coração está no caminho certo. Que o temor do Senhor habite em vós e vos impeça de pecar. Então, o Senhor entregou a Moisés as tábuas da lei, uma aliança sagrada, para estabelecer o povo hebreu como uma nação dedicada a ele. Contudo, apesar dessa orientação divina, o povo não estava completamente preparado para obedecer às ordens de Deus. E enquanto Moisés permanecia no monte Sinai, aguardando novas orientações, Israel enfrentava sua primeira grande prova de fé. Durante 40 dias e noites, Moisés permaneceu no cume do monte, recebendo as tábuas gravadas por Deus, contendo sua lei. Contudo, no acampamento, a fé começou a se enfraquecer. Sem a presença do líder, a ansiedade tomou conta do povo. Desesperados, começaram a questionar o que lhes restaria agora, sem Moisés à frente. Arão, o sacerdote, tentou apaziguar a inquietação com uma resposta duvidosa. Façam de nós um Deus, uma imagem que nos conduza, pois não sabemos o que aconteceu a Moisés. Então eles recolheram ouro, moldaram um bezerro de ouro e proclamaram que esse seria seu Deus, aquele que os tirou do Egito. A multidão mergulhou em uma celebração descontrolada, dançando, festejando e cultuando a estátua. O Senhor observou tudo de cima, e sua ira se acendeu contra eles. Moisés, seu povo, pecou e se desviou do caminho que preparei. Vou destruí-los e farei de você uma grande nação, Deus declarou. Mas Moisés intercedeu com fervor. Senhor, se destri-los, as nações pensarão que o Senhor os entregou ao fracasso. Deus ouviu as orações de Moisés, poupando o povo por misericórdia. Mas quando Moisés voltou ao acampamento, seu coração se encheu de indignação ao ver o povo se entregando à idolatria. Ele viu as pessoas dançando ao redor do bezerro e, furioso, quebrou as tábuas de pedra de raiva. Com determinação, Moisés derramou o fogo do altar e triturou a ídola em pó, obrigando a multidão a bebê-la misturada com água. Ele então clamou: quem está do lado de Deus, venha a mim. Os filhos de Levi, seguindo a orientação, reuniram-se com Moisés, e o juízo divino se manifestou. Aqueles que permaneceram fiéis foram mortos, e cerca de 3.000 pessoas perderam a vida por causa da idolatria. O coração de Israel ficou profundamente abalado, e seu mestre, Moisés, sentiu o peso da responsabilidade de liderar esse povo rebelde. Depois de uma oração fervorosa, Moisés subiu novamente ao monte para buscar o perdão de Deus por seu povo. Ele pediu misericórdia e pediu que Deus mostrasse sua glória. Deus respondeu que ninguém pode ver seu rosto e sobreviver, mas renovou a aliança e entregou novas tábuas de pedra. A glória do Senhor brilhou na montanha, fortalecendo a esperança de um novo começo. Desde então, Israel era reconhecido não apenas como um povo libertador, mas como uma nação santa, separada para Deus, marcada por sua presença e promessas. Porém, a jornada de Israel ainda estava apenas começando. O Senhor revelou que, antes de conquistar a terra prometida, deveriam construir um local sagrado para ele morar entre eles. Essa morada divina seria um tabernáculo, uma tenda que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Orientou Moisés detalhadamente sobre os materiais a serem usados: ouro, prata, bronze,
linho fino, madeira de acácia, pedras preciosas e instruções para toda a sua fabricação. Enfim, Moisés convenceu o povo a oferecer seus recursos e suas mãos, habilidosas, foram inspiradas pelo Espírito Santo para criar o tabernáculo. Artesãos skillful trabalharam com tecidos, metais e pedras, formando cortinas, arcas, altares e utensílios sagrados, todos com atenção meticulosa aos detalhes divinos. Quando a construção foi concluída, o próprio Senhor desceu, manifestando sua presença de maneira poderosa sobre o tabernáculo, confirmando que seu desejo era habitar entre o povo escolhido. Assim, a presença de Deus passou a ser o centro da vida de Israel, guiando suas jornadas, suas batalhas e suas festas, tornando-os realmente um povo separado, distinto de todas as outras nações. Por mais que tivesse conquistado sua liberdade e recebido as diretrizes de Deus, a nação de Israel ainda enfrentava desafios internos e internos. Cada passo em direção à terra prometida exigia fé, obediência e coragem, pois o caminho ainda era repleto de obstáculos. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas libertou seu povo, mas planejava transformá-los em um exemplo vivo de sua aliança. Uma nação que refletisse seus atributos de justiça, misericórdia e santidade. A promessa de Deus permanecia firme. Ele os levaria ao lugar preparado para eles, e ali, sob sua orientação, eles seriam uma luz para todas as nações. Enfim, a história de Israel revela um povo que passou de escravo a um povo escolhido, marcado por batalhas, desvios e redescobertas espirituais. Cada evento, cada intervenção divina, tinha o propósito de moldar uma nação que não apenas fosse livre na terra, mas que fosse também profundamente comprometida com a sua relação com Deus. Essa história continua sendo um exemplo de fé, resistência e esperança, lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus e sua promessa de salvação permanecem firmes para aqueles que confiam nele. A nuvem que envolvia o tabernáculo se estendeu pelo acampamento, preenchendo o espaço com uma glória tão intensa que nem mesmo Moisés tinha condições de adentrar. Durante o dia, uma nuvem escorteava o povo, orientando cada passo, enquanto à noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho na escuridão. Essa presença divina era a prova de que Deus guiava cada jornada, constantemente entre eles, caminhando lado a lado. Quando a nuvem se elevava, Israel avançava. Quando ela permanecia, o povo permanecia em silêncio, aguardando a direção de Deus. No entanto, por mais que a presença de Deus fosse constante, o coração de Israel permanecia teimoso e desobediente. Ainda que Deus estivesse visivelmente com eles, a rebelião persistia e uma nova prova se aproximava. A prova que revelaria se eles realmente confiariam e obedeceriam ao Senhor. O povo estava na fronteira da terra prometida, quase lá. Mas, apesar da maravilhosa promessa de Deus, o caminho que os levava até ela se transformou numa dura prova de fé. Mesmo tendo sido libertos do Egito, ainda carregavam dentro de si a resistência, a incredulidade e o desejo de retornar à sua antiga escravidão. Logo que entraram no deserto, começaram as queixas constantes. Não há água suficiente. Nos trouxeram até aqui para morrermos de sede. Reclamaram, causando desespero a Moisés, que clamou a Deus por socorro. Então, Deus ordenou que ele batesse na rocha, e dela jorrou água cristalina, sustentando o povo. Mas as queixas continuaram, agora por comida. O Senhor, mais uma vez, proveu de maneira milagrosa com o pão do céu, o maná, que caía em delicadas camadas ao amanhecer, e as codornizes que desciam do céu ao entardecer para alimentá-los durante 40 anos. Apesar de tantas bênçãos, a incredulidade persistia. Israel estava diante da fronteira de sua promessa mais grandiosa, com apenas um passo a ser dado, mas o medo os dominou. Moisés, então,
enviou 12 espias para explorar a terra. 40 dias depois, esses homens retornaram carregando frutos surpreendentes, provas da fartura da terra prometida. Porém, eles também trouxeram um relato assustador. A terra é maravilhosa, mas lá existem gigantes e cidades fortificadas. Não há como conquistá-la. Seremos destruídos. O medo se espalhou rapidamente pelo acampamento, e naquela noite, a rebelião se manifestou. Voltemos ao Egito. Não entraremos nesta terra. Só Josué e Caleb ficaram firmes, insistindo. Se o Senhor nos der esta terra, devemos confiar nele e avançar. Mas seu povo, dominado pelo pavor, ameaçou apedrejá-los. E a glória do Senhor apareceu perante todos, demonstrando sua descontentamento. Por que me ignoram, vendo minhas maravilhas? Deus declarou que aquela geração, repleta de incredulidade, não entraria na terra prometida. A punição foi clara. 40 anos no deserto, até que todos aqueles que duvidaram desaparecessem, enquanto o povo permanecia em peregrinação, vagando na aridez, até que uma nova geração se formasse. Após esse período, Moisés, que tinha liderado o povo durante toda essa jornada, reuniu-os uma última vez antes de sua morte. Com ternura falou ao povo, reforçando a essência de sua aliança com Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único, verdadeiro Deus. Amem-no de todo o coração, de toda a alma e força. Ensinem essas palavras às suas famílias, na rotina diária, e não se esqueçam do pacto que firmaram com ele. Moisés alertou que, ao entrarem na terra, precisariam manter-se fiéis, não se curvando diante de deuses estrangeiros nem quebrando a aliança. A fidelidade traria bênçãos e prosperidade, enquanto a desobediência traria maldição. Já envelhecido, Moisés sabia que o seu tempo naquela missão estava chegando ao fim. Ele olhou para a vastidão de Canaã ao longe, seus olhos tocando as fronteiras da terra prometida. Segurando-se às palavras de Deus, aceitou sua missão de espalhar uma última mensagem de esperança. Levantem-se, atravessem o rio Jordão. Assim como estive com Moisés, estarei convosco nesta nova etapa. Seu coração se encheu de orgulho, ao mesmo tempo em que seus olhos se fecharam para esse mundo, deixando sua jornada física concluir-se no Monte Nebo, onde visualizou a vastidão da terra que Deus prometeu aos seus antepassados. Ali, no cume do monte, Moisés respirou profundamente, contemplando a beleza daquela promessa. Com o coração cheio de fé, aceitou que seu trabalho na terra havia chegado ao fim. Sua missão de liderar, de interceder e de comunicar as verdades de Deus havia sido cumprida. Antes de fechar os olhos para o descanso eterno, Deus o chamou para a sua presença, tranquilizando-o na certeza de que sua partida seria silenciosa, sem cerimônias ou sepultamentos, e que ninguém jamais conheceria seu túmulo. Assim, Moisés morreu no Monte Nebo, deixando um legado de fé, obediência e liderança que ecoa até hoje na história de Israel. Após a morte de Moisés, a responsabilidade de conduzir o povo de Deus passou a Josué, um homem escolhido pelo próprio Senhor. Antes de partir, Moisés deu a Josué uma palavra final de encorajamento. Seja forte e corajoso, conduza o povo à terra que Deus prometeu aos seus ancestrais. Não temas, pois o Senhor irá diante de ti. Ele nunca te deixará, nem te abandonará. Com essas palavras de força, Josué assumiu a liderança com humildade e determinação. Ao levantar sua cabeça e olhar para o povo reunido, ele sabia que sua maior missão era continuar o caminho que Moisés havia iniciado, confiando na presença constante de Deus. O momento chegou, e Josué liderou o povo na travessia do Rio Jordão, uma conquista que selaria a entrada definitiva na Terra Prometida. Quando o povo cruzou as águas revoltas, eles perceberam que a viagem de Moisés tinha chegado ao fim, mas a sua herança de fé e de obediência permanecia viva. A partir daquele instante,
Deus confirmou a nova liderança. E Josué, com coragem renovada, orientou o povo a conquistar as cidades, derrotar seus inimigos e estabelecer-se na terra que fora prometida por Deus há gerações. Arão, com seu coração cheio de esperança, olhou para a frente, sabendo que as promessas divinas estavam se cumprindo diante de seus próprios olhos. Porém, pouco antes de entrar na terra, Moisés, que teria sido o guia durante 40 anos, foi chamado por Deus para subir ao Monte Nebo, onde suas vistas se abriram para o cenário final de sua missão. Ele viu de longe a fértil planície de Jericó, o rio Jordão e as colinas de Canaã, o destino que Deus presenteou ao seu povo. Moisés, com uma mistura de orgulho e saudade, respirou fundo, sabendo que sua jornada terrena estava se encerrando. Então, em um momento de serenidade, Deus o chamou para seu descanso, encerrando sua missão de forma silenciosa e santa. Ninguém sabe exatamente onde seu túmulo está, pois o próprio Deus o sepultou num vale escondido, guardando sua memória de forma eterna. Durante 30 dias, o povo lamentou a perda de seu grande líder, reconhecendo tudo o que Moisés representou na história de Israel. Mas a vida continuou. A nova liderança assumiu o comando, e Josué, agora visivelmente preparado e fortalecido pela palavra de Deus, levantou sua espada para conduzir os israelitas adiante. Deus reafirmou sua promessa e disse ao seu povo: "Agora vocês têm força e coragem. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Não tema, não vacile, porque a minha presença estará sempre ao seu lado." Com esses encorajimentos, Israel avançou, atravessando o rio Jordão, cruzando o limiar de uma nova fase de conquista e bênçãos. A história de Moisés, de sua entrega total a Deus, de sua fé inabalável e de sua liderança exemplar, permanece como um marco que inspira gerações. Embora ele não tenha entrado na Terra Prometida, deixou um legado que transcende o tempo. As leis, as orientações e as promessas divinas que continuam a nortear a caminhada do povo de Deus. Sua vida mostra que, mesmo na despedida, o verdadeiro líder entrega à próxima geração uma herança de esperança, coragem e confiança no Deus que cumpre todas as promessas. E assim, a história de Israel segue, guiada por fé e fidelidade, rumo ao cumprimento das promessas do Deus vivo.